Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura do Salmo 23, Salmo de Davi. Ouça atentamente a leitura com fé, com esperança de que o Senhor falará com você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós te rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Abra os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar na tua palavra e na nossa vida. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz e nos prepare o coração, para que cada um daqui receba, pela luz do teu Santo Espírito, a tua palavra de um modo frutífero, para transformação e salvação de vidas. É o que nós te rogamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, este Salmo 23 é certamente um dos mais conhecidos das Escrituras. Nós podemos até ver pessoas que podem não ser crentes, podem nunca ter lido muito da Bíblia, mas muito provavelmente já ouviram falar sobre o Salmo 23 e podem saber até a primeira expressão, pelo menos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este Salmo do pastor, ou do bom pastor, como nós ouvimos algumas vezes, quando se referem a ele, na verdade trata da perspectiva da ovelha, sobre o cuidado do seu bom pastor. Nós vemos então aqui a vida da ovelha que é cuidada pelo bom pastor Jesus. Este salmo fala, portanto, do cuidado gracioso, bondoso, misericordioso, pastoral de Deus para com o seu povo, que é tido na Bíblia como o seu rebanho. Em outras palavras, fala sobre a maneira que Deus cuida de mim e de você, como um pastor cuida das suas ovelhas. Nós temos ressaltado com a igreja que o tema para esse ano é o Senhor cuida do seu povo, e o texto base para este tema é o Salmo 23. E nós pensamos em trazer aos irmãos essa mensagem sobre o Salmo 23 nessa noite, justamente sobre isso, neste primeiro domingo em que nos lembramos do aniversário de 53 anos da amada Igreja Presbiteriana de Rude Ramos. Nós temos falado sobre o reconhecimento, e os irmãos que têm caminhado com Cristo e servido ao Senhor aqui juntos nesta igreja há algum tempo reconhecem que Deus tem cuidado de nós, como orou o nosso irmão agora há pouco. Deus, ele tem demonstrado no decorrer da história, não somente dessa igreja há 53 anos, mas no decorrer de toda a história do seu povo, desde o princípio, como vimos pela manhã, que ele é o Senhor de um único povo em toda a história, que ele decidiu salvar este povo e decidiu ser presente no meio deste povo. Inicialmente andando com o primeiro casal no Jardim do Éden, depois andando com o povo no deserto e habitando com eles no tabernáculo, e mais tarde, quando o Senhor Jesus habitou entre nós. E ele continua sendo presente em nosso meio, continua cuidando de nós e nos suprindo com tudo que nós precisamos. Este salmo fala sobre a perspectiva daquele que, sendo ovelha do bom pastor, reconhece esse cuidado. Eu pergunto a você nessa noite se você é de fato ovelha do Senhor Jesus. Nem todos são. Alguns serão considerados no dia do retorno de Cristo como bodes, como aqueles que não são ovelhas, que serão distanciados e apartados dele por toda a eternidade. Mas alguns serão acolhidos por ele como ovelhas que foram amadas, que foram preservadas por ele até o último dia
e que viverão para sempre com o seu bom pastor. Você é a ovelha do bom pastor Jesus. Você já teve consciência dos seus pecados, a certeza de que sem Cristo você está perdido e que precisa abraçá-lo, colocar a confiança nele para ter esperança de salvação e para ser preservado nessa vida. Se você já foi chamado pela mensagem do Evangelho, a fé no Senhor Jesus, e teve como resposta confiança nele, arrependimento e disposição para servi-lo como parte deste rebanho, este salmo ensina sobre a perspectiva que você deve ter como ovelha do bom pastor. Eu quero destacar 3 lições a partir deste salmo, a começar pelos versículos de 1 a 4. Quem é a ovelha do bom pastor, como eu disse às crianças, tem motivo para se alegrar. É um privilégio ser ovelha do bom pastor Jesus. E nestes primeiros 4 versículos nós vemos o segredo do contentamento de Davi, que reconhecia o seu Deus como seu pastor e ele como ovelha que era cuidada pelo pastor. Então vemos aqui o segredo do contentamento nestes 4 versículos que eu vou ler novamente, que dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes de considerarmos a perspectiva da ovelha, considerando o seu bom pastor, expressando de forma belíssima: o Senhor é meu pastor, por isso nada me faltará. Eu quero chamar a sua atenção para a perspectiva do que é o pastor nas Escrituras. É uma figura recorrente, que vemos desde o princípio no primeiro pastor de ovelhas registrado na história, que foi Abel, passando por outros no decorrer da história, e nós muitas vezes podemos ter, ainda mais numa época em que os pets são muito considerados em nossos dias, gostam dos bichinhos, temos uma visão distorcida, talvez, do que significa, na linguagem bíblica, ser pastor. É uma visão romantizada do ofício. O trabalho de ser pastor era o menos desejável naquela época, nos tempos bíblicos. Era o mais desagradável, era até mesmo desprezível. E por quê? Você sabia que era um trabalho mais desprezível que havia? Ninguém desejava ser um pastor de ovelhas. Muitas vezes aqueles filhos, não os primeiros, mas os últimos, ficavam com a responsabilidade de pastorear o rebanho da família. E por quê? Porque era um trabalho árduo, difícil. Um trabalho que não havia descanso nem folga. Poderia fazer sol ou chuva. O pastor deveria trabalhar. As ovelhas eram dependentes em tempo integral do seu pastor. Era um trabalho considerado impuro, por isso aqueles que eram pastores não poderiam se aproximar do templo, por exemplo, para adorar. Então, quem gostaria de ser pastor, considerando essa propaganda do ofício? E alguns exemplos que vemos na história foram irmãos nossos do passado, em que admiramos muitas vezes a maneira como eles puderam conhecer a Deus, e nós também podemos fazê-lo hoje, como Abel, que apresentou como pastor de ovelhas um sacrifício que foi agradável a Deus. Nós lembramos de Abraão, que também era pastor de ovelhas, assim como Isaac e Jacó, a família dos patriarcas, e chegamos até Moisés, que pastoreou durante 40 anos o rebanho do seu sogro Jetro, sendo preparado por Deus para pastorear por mais 40 anos o rebanho de Deus, o povo na libertação do Egito. Nós vemos Davi, que não era dos primeiros filhos e foi quase esquecido quando ele foi escolhido para ser rei. E tem mais um filho lá que está cuidando das ovelhas. E ele foi chamado e foi escolhido para pastorear o rebanho de Deus. E essa pergunta encontra uma resposta mais eloquente. Quem gostaria de ser pastor? Nós devemos responder: o Senhor. Deus quis se humilhar para ser o pastor do seu povo.
Deus desceu até nós e se sujeitou a muitas coisas para ser o pastor do seu povo. Por isso, Davi, o autor deste salmo, que era um pastor de ovelhas, conhecia o ofício. Ele expressou que Deus, e pelo próprio nome de Deus, por isso está com todas as letras maiúsculas aí, Yahvé, era o seu pastor. Se Deus não tivesse usado essa linguagem e essa figura, seria uma ousadia de Davi considerar Deus pastor, mas Deus revelou-se como pastor do seu povo. Nós vemos exemplos disso desde o Antigo Testamento, além daqueles nomes que foram mencionados, também nos profetas, como por exemplo no livro do profeta Isaías, que diz sobre Deus apacentando o seu povo, tomando nos seus braços e os guiando pelo caminho. Essa é a figura que Isaías usa, pela vontade de Deus. Diz lá em Isaías 40:11, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Nós vemos, por exemplo, um texto que foi brevemente citado na semana passada, na mensagem do último domingo, sobre como Ezequiel, no capítulo 34, fala sobre o próprio Deus como pastor do seu povo. E ele, pela negligência dos pastores de Israel naquele tempo, aqueles que deveriam cuidar do seu povo, profetas, sacerdotes, reis, aqueles em papel de liderança que deveriam cuidar do seu povo, estavam negligenciando essa responsabilidade. E Deus disse: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E mais à frente, em Ezequiel 34, 23 e 24, diz: suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então vejam a ilustração, a figura que Deus usa. Ele mesmo, como pastor do seu povo, buscando as suas ovelhas, protegendo dos perigos, as reunindo e as sustentando, dando descanso, suprindo as suas necessidades. Tudo isso por meio de um único pastor, descendente de Davi. E o Senhor Jesus é quem foi chamado de Filho de Davi. Um pouco mais à frente, no texto em que nós lemos no início do culto, na liturgia, lá em João 10, de 11 a 16, nós vemos o cumprimento dessa profecia de Ezequiel, de Isaías e de outros que representaram Cristo desde o Antigo Testamento. Nós vemos como o próprio Senhor Jesus atribui a figura deste único pastor a si mesmo, como bom pastor que conhece as suas ovelhas, que faz ouvir a sua voz e que deu a vida por elas. Que tipo de pastor dá a vida pelas suas próprias ovelhas? Não basta se humilhar para ser pastor, mas Cristo foi além, entregando-se a si mesmo por suas ovelhas, como ele diz lá em João 10, a partir do versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ele continua dizendo a respeito de outros que viriam a fazer parte do seu rebanho. De mim, de você. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Como Deus foi bondoso e gracioso para com seu povo. Ao decidir humilhar-se, ao se tornar pastor do seu povo. E Davi, a quem foi concedido este ofício, e ele conhecia bem, ele sabia da dependência que as ovelhas tinham do seu pastor. E ele foi também chamado. Assim como Moisés foi chamado para pastorear o povo de Deus, Davi foi chamado para pastorear Israel. E ele expressou-se dessa maneira belíssima, de maneira tão rica, em poucas palavras, mas que nos diz muito. O Senhor
é o meu pastor. Ele se coloca na posição de ovelha. Imaginem Davi cuidando do seu rebanho, olhando as ovelhas e considerando como elas dependiam do seu cuidado. E ele inverte. Ele se coloca como ovelha e mostra a perspectiva que a ovelha tem do seu pastor. E essa é a perspectiva da ovelha. Essa declaração, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, declara, porque o Senhor é o meu pastor e cuida de mim, Ele me é suficiente. Você pode dizer que Cristo te é suficiente? Ou você espera que Deus te dê algo mais do que Ele já entregou por você? Ele já deu o Filho dele. O que você pode querer a mais? Ainda falta alguma coisa para que você encontre contentamento na sua vida? Davi, com todas as lutas que passou, com todos os pecados que cometeu, com tudo que viu Deus fazer no meio do seu povo, ele chegou a essa conclusão. Porque o Senhor é meu pastor, Ele me basta. Em outras palavras, eu não preciso mais de nada. Eu só preciso dEle. O Senhor cuida de mim e é por isso que nada me faltará. Certamente, meu irmão e minha irmã, você não terá tudo o que você quer. Deus não é um pai que mima o seu filho e nem é um pastor que mima as suas ovelhas. Mas Ele supre todas as necessidades. Então, certamente, você não terá tudo o que você quer. Tudo que você pede em oração. Tudo que deseja o seu coração. Mas certamente você terá, se for ovelha do pastor Jesus, tudo o que precisa. E por quê? Porque o Senhor provê todas as necessidades, como diz no versículo 2, dando alimento. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pensa para uma ovelha o que seria mais desejável do que aqueles pastos verdejantes. Talvez para alguns hoje, um lago cheio de peixe. Para outros aqui, uma churrasqueira cheia de carne, de picanha. Mas para a figura do pastor, as ovelhas, da perspectiva da ovelha, a ovelha desejava pastos verdejantes, um alimento rico e saudável que satisfaz. O Senhor Jesus, Ele é aquilo que basta para as suas ovelhas. Ele é aquele que basta. Ele é suficiente para as suas ovelhas. Porque Ele mesmo, com a sua presença, provê todas as necessidades e Ele alimenta a nossa fome. E Ele vai além. O versículo 2 continua dizendo: leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos dá o descanso necessário. E sem alimento e descanso, uma ovelha morre. Sem receber o alimento de Cristo e sem receber o descanso dele, você não subsistirá. E esta segunda parte do versículo 2, leva-me junto para as águas de descanso. Para aqueles que eram pastores, entendiam essa linguagem aqui. A ovelha precisava descansar. Não poderia ficar mais de um dia caminhando, peregrinando, sem um tempo de descanso, porque senão morreria. Nós vemos exemplos disso, como está lá em Gênesis 33, quando Jacó diz: meu Senhor, sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas fracas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Jacó sabia que as suas ovelhas eram frágeis. Nós não somos diferentes. Nós somos frágeis. Dependemos do pastor Jesus, de receber o seu alimento e o seu descanso. Precisamos também, como diz o versículo 3, quando diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós precisamos ser orientados por Ele, de maneira em que a cada passo, como ovelha, junto ao nosso pastor, nós somos restaurados. Além de receber o alimento e descanso, a presença de Cristo, a comunhão com Ele, nos restaura o vigor até o dia em que chegaremos onde queremos chegar e onde uma ovelha quer chegar. Imagine você caminhando pelas estradas dessa vida como ovelha, de terra, cheia de pó, passando por lugares estreitos, até pelo vale da sombra da morte. Mas uma ovelha tinha expectativa, na sua limitação, de chegar no seu lar, na sua casa, no lugar onde poderia repousar. E esta é a ideia que está aqui. Deus renova aqueles que são do seu rebanho por meio dos caminhos que Ele nos conduz, nos alimentando
nos dando descanso, nos revigorando, nos dando direcionamento por qual caminho devemos andar, segundo a palavra de Deus, pelas veredas da justiça, de acordo com o que Deus requer, nos concedendo paz na sua companhia. E por último, no versículo 4, nós lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. O pastor também dá proteção às suas ovelhas. A ovelha, então, nessa perspectiva, se sente protegida de perigos, de ameaças externas, de caminhos perigosos em que pode se perder, e dá consolo também, enquanto Deus disciplina, não somente como um pai amoroso, mas como um pastor bondoso, recolhendo aqueles que se afastam para junto de si. O bordão era um instrumento de ataque, uma ferramenta de proteção e segurança contra predadores, contra ladrões e outros inimigos. E saber que o nosso pastor tem um bordão e que ele usa para atacar os inimigos, nos dá segurança, nos dá consolo, porque este pastor está conosco. Sabe aquela história de crianças que gostam de mexer com animais que são do tamanho dela ou maiores? Eu tenho uma ilustração familiar, e que não é minha, é do meu irmão mais velho, e meus pais estão aqui para depois testificar essa história. Meu irmão mais velho, quando era bem pequenininho, mal sabia andar, foi todo valente, chamando a atenção de um cachorro feroz. Mas quando aquele cachorro chegou perto dele, ele ficou com medo, não é? E pediu colo, nesse dia, segundo a história, para o meu avô, que já foi membro dessa igreja. E ele o tomou no colo, e aí ele ganhou segurança. Vem, avó, vem. No colo, sendo protegido por alguém que o deixou distante de perigo, ele pôde se sentir seguro. Meus irmãos, essa ilustração que eu já ouvi outros relatos de outras pessoas relacionado à criança, expressa bem a segurança que alguém tem quando tem outro que o protege. Se você é a ovelha do pastor Jesus, ele tem um bordão que usa quando necessário para te livrar dos inimigos que te rodeiam. Nós temos inimigos. Temos Satanás, que rodeia como um leão, um animal feroz. E o bordão desse pastor destrói até um leão. Nos protege de qualquer perigo como o mundo. Nos protege de nós mesmos quando nos afastamos do seu caminho. E ele não usa um bordão, mas ele usa um cajado para nos trazer de volta, para nos conduzir por um caminho seguro. E só existe um caminho seguro, que é o caminho da justiça. Ele o faz. Não somente porque nos ama, mas por amor do seu nome que está sobre nós. Na perspectiva da ovelha, então, o pastor é fonte de contentamento. Se você é a ovelha do bom pastor Jesus, ele é a fonte do seu contentamento. Não espere outra coisa. Ele é a razão e o motivo da sua alegria e esperança. Nele você encontrará tudo o que precisa, não por aquilo que ele oferece como bênçãos no decurso das nossas vidas. Mesmo que passemos por momentos difíceis, como é ilustrado aqui, no vale da sombra da morte, nós passamos por momentos de dificuldades que nos são necessários para que aprendamos a confiar, a depender e a descansar, encontrar paz e segurança no nosso bom pastor. Nós nunca desviaremos o nosso percurso se Cristo está conosco. Ele nos conduz pelo vale da sombra da morte. E quando temos consciência disso, nós podemos dizer como salmista, e repare como Davi disse aí: não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele está comigo? Não. Porque tu estás comigo. É um relacionamento pessoal, íntimo, muito próximo, de uma ovelha que sabe que o próprio pastor é a fonte do seu contentamento e que chegará em segurança ao seu lar e para nós, no nosso lar celestial. Em segundo lugar, no versículo 5, nós vemos a segunda lição, que a ovelha do bom pastor Jesus tem a segurança na providência. Este versículo 5 fala, portanto, da segurança na providência. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja então a perspectiva da ovelha, e alguns dizem aqui que seria
uma outra figura de um anfitrião que está recebendo aqueles que chegam. Mas eu creio que ainda seja a ovelha consciente de que não somente o pastor está com ela, mas que o pastor também se antecipa a ela, preparando o caminho. Além de ser o pastor um provedor sábio, presente junto da ovelha, equipado, e de conceder contentamento e segurança, ele é também sábio ao preparar o caminho. Nós sabemos que Deus supre as nossas necessidades. Devemos reconhecer isso e encontrar na presença de Cristo conosco, ser esta a fonte do nosso contentamento, ser o motivo da nossa alegria, não importando em qual ponto da caminhada nós estamos, parecendo passos verdejantes, águas tranquilas ou vale da sombra da morte. Mas o pastor que está junto às suas ovelhas, provendo as necessidades, ele também prepara o caminho de antemão para que possa conduzir o seu rebanho. Faz parte do trabalho do pastor preparar um caminho continuamente. Imagine um pastor saindo do seu local onde levou as suas ovelhas para conduzi-las a um destino que nem sabe o caminho. Vai desbravando a floresta, abrindo caminhos até chegar por uma trilha recém-aberta no seu destino final. O nosso pastor bondoso é também sábio. Ele planejou o percurso. No livro de Deus foram escritos todos os nossos dias, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe as ameaças que estão diante de nós e Ele mesmo nos conduz, de maneira que recorramos a Ele e confiemos na sua providência conosco. O pastor remove as ameaças nocivas, ele unge a cabeça com óleo, então não somente planeja o percurso, mas nos dá aquilo que é necessário para nos proteger no caminho, como a ovelha poderia ser atacada por insetos, por animais, e óleo era usado para que pudesse ser um repelente para proteger de ameaças nocivas. E não somente isso, imagine então, o pastor vai adiante de nós, planejando o nosso percurso. O Senhor Jesus não está somente com você, mas os passos pelos quais você ainda passará, Ele já foi adiante de você, preparando o caminho. Ele te protege de ameaças que você não poderia prever, e Ele já preparou a recepção. Um banquete agradável e alegre, seguro e abundante, por isso o meu cálice transborda. Aqui está a segurança na providência que temos no nosso pastor, de saber que o pastor não somente está conosco todos os dias da nossa vida, mas que também está constantemente envolvido, indo adiante de nós, nos preparando o caminho pelo qual Ele quer que nós andemos. Mas nesse sentido, a poesia de Davi vai além. Depois de conduzir este rebanho para o lugar que preparou, e o Senhor Jesus prometeu que iria preparar o lugar, para que pudesse nos receber. Ele também é o próprio anfitrião, que prepara a mesa, que unge a cabeça e faz o cálice transbordar. Como é a vida de ovelha cuidada pelo pastor Jesus? É um caminho de bênção, é um caminho seguro, é um caminho de proteção e de promessas para o futuro. Não existe outro caminho melhor, há dois caminhos. Ou o caminho de ser conduzido pelo pastor Jesus, estar com Ele, ou o caminho do nosso próprio coração, vivendo como nos parece melhor. Meus irmãos, nós vemos aqui, nesta segurança que temos na providência do pastor bondoso, é que Deus trata as suas ovelhas com honra, com privilégio, dando segurança, suprindo com fartura as necessidades. Está disposto também a cuidar de nós. Isso exigiu o que da parte do pastor? Renúncia, diligência, trabalho, sacrifício da própria vida para nos conceder essa segurança e vida eterna. Deus nos concedeu todas as coisas e continua a nos conceder tudo o que precisamos graciosamente em Cristo Jesus. Isso deve nos impelir, nos constranger com esta
graça, com essa bondade, com esse privilégio, a nutrirmos mais comunhão com o nosso pastor, a buscarmos essa segurança e contentamento nele, sabendo que ele nunca nos desamparará, jamais nos abandonará. E o último versículo fala sobre a certeza dessa comunhão de ovelha com seu pastor, que é inabalável. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui há palavras muito familiares na Escritura, para expressar a certeza da comunhão inabalável da ovelha com seu pastor. E quais palavras são essas? Bondade e misericórdia. A bondade é aquela generosidade da parte de Deus, do fato de Deus nos tratar muito melhor do que nós merecemos. Nunca peça a Deus me dar ou me dê aquilo que eu mereço. Porque o que nós merecemos, por natureza, é a condenação eterna, é o inferno. Nunca exija que Deus te dê, e nem tenha expectativa que Deus te dê aquilo que você merece. Nem diga, nem cante, restitui-me. Eu quero de volta o que é meu. O que era seu, meu irmão e minha irmã, era o inferno. Não peça isso de volta. A bondade, segundo a linguagem bíblica, é a consciência de poder dizer: Deus tem me tratado melhor do que eu mereço. Isso somente quem começou dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele me é suficiente. Ele é suficiente para mim, reconhecerá que Deus trata melhor do que nós merecemos. E a outra palavra é misericórdia. E é uma expressão muito recorrente nas Escrituras também, que é o amor fiel, inabalável. A fidelidade de Deus. A bondade sempre está junto com a misericórdia. E aqui na linguagem de Davi é que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que isso significa? O último cântico que nós cantamos fala dessa bondade. Que bondade e misericórdia me cercam até o fim. E aqui Davi, nessa linguagem, expressou: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual que é a ideia? Não significa somente que a bondade e a misericórdia de Deus poderão ser vistas ao nosso redor. Sabe qual é a ideia? É que a bondade e a misericórdia de Deus jamais nos deixarão ir. Quer dizer que você está seguro até de você mesmo. Que Deus fará de tudo que for necessário para que você cresça numa comunhão que nada poderá separá-lo dele. É a certeza da comunhão inabalável. Significa que, embora você, por ser crente, ovelha do bom pastor Jesus, você será perseguido. Você deve ter a certeza e a lembrança constante de que você será perseguido também pela misericórdia e a bondade de Deus. Elas não deixarão você ir. Deus não deixará de estar não somente adiante de você, mas com você, mas por detrás também te cercar com a sua bondade e misericórdia. Por onde você passar, você deixará um rastro de bondade e misericórdia que não provém de você, mas o bom pastor que está com você enquanto você viver todos os dias da sua vida. Portanto, se você é ovelha do Supremo Pastor Jesus, tenha certeza de que você será perseguido. Perseguido pela bondade e graça perseverante de Deus, da sua misericórdia, que foi demonstrada acima de tudo na cruz do Calvário. Isso significa, em outras palavras, para que você leve no coração, para os desafios que você tem na sua vida, que você viverá entre a bondade de Deus e a sua misericórdia. Entre o fato de que Deus te tratará melhor do que você merece, que Ele não te dará aquilo que você merece. E você deixará um rastro delas por onde quer que Ele mesmo te conduzir. Deus nos conduzirá pela sua bondade e misericórdia, por um caminho de comunhão com Ele. Deus usa os meios de graça que Ele nos dá para nutrirmos essa comunhão inabalável, mas que é crescente em nossas vidas. Ele nos deu a sua palavra, e por meio da meditação dela, um outro meio de graça, da oração, um outro meio de graça, do culto de adoração a Deus, da participação dos sacramentos, da comunhão com os irmãos, tantos meios de graça que Deus nos dá para o nosso crescimento, para que a nossa comunhão com Ele cresça e reconheçamos que é inabalável, que não depende de nós,
E mais, por sua bondade, nós seremos conduzidos não para onde queremos chegar, e Deus nos dará atenção aos nossos pedidos para conquistarmos o que nós queremos, mas Ele nos levará seguros ao lar celestial, a fim de que habitemos, como diz aí no final do Salmo, na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, diante da nossa fragilidade e dependência, como ovelha que somos, às vezes a ovelha é resumida ou entendida como um animal estúpido, um animal tolo. Nós somos por nós mesmos tolos. Mas a ideia de ser ovelha é mais do que ser estúpido. Entendam bem o que eu vou dizer. É ter a consciência de que eu e você somos frágeis. E dependemos do bom pastor para cuidar de nós. Como é bom saber que o próprio Deus garantiu que nada e nem ninguém poderia nos separar da comunhão com Ele em Cristo Jesus. Os irmãos se lembram do que Paulo disse aos Romanos lá no capítulo 8, a partir do versículo 35? Se temos o Senhor Jesus como pastor, se Ele nos deu do seu Espírito, se sabemos que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que você passa na sua vida? Será que isso poderá te afastar dele? Seus pecados? Será as suas angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor dele nós somos entregues todos os dias à morte, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, em tudo que nós vamos passar nessa vida, como povo de Deus, como rebanho de Cristo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo conclui dizendo, e devemos chegar a essa conclusão também, lembrando que o bom pastor é Jesus. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, nosso pastor. Se você é ovelha, você deve ter a certeza de uma comunhão inabalável que perdurará por toda a eternidade. E para concluir, meus irmãos, a respeito deste salmo, quero destacar as lições que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, sobre qual é o segredo do seu contentamento. A questão é se o Senhor Jesus é o seu pastor ou não. Isso é o mais importante. Se Cristo não for o seu pastor, em que situação você está? Mas se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Portanto, se Cristo não é o seu pastor, tudo te faltará. Não adianta Ele te conceder bênçãos materiais e terrenas, pois você não tem a maior bênção que você precisa, que é Ele mesmo. Ele é o pão da vida que desceu do céu, que alimenta a nossa fome. E se nós nos alimentarmos dele, nós viveremos eternamente. Ele é a luz do mundo, e se nós seguimos como ovelhas o nosso supremo pastor, nós seremos conduzidos por um caminho e teremos a luz da vida. Ele é também a porta. Se entramos por ele, nós seremos salvos e acharemos pastagens, e ele nos conduzirá ao lar celestial. Ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. E nós, como ovelhas dele, devemos ouvir a sua voz e obedecermos, para que estejamos com contentamento, em segurança e numa comunhão inabalável. Ele é também a ressurreição e a vida. Passando pelo vale da sombra da morte, ou se a morte vier, quem vive e crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Ele é também o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é também a videira verdadeira, e quem nele permanece dá muitos frutos. Por isso, se o Senhor é seu pastor, você tem tudo que você precisa. Tudo que provém dele. Enquanto você viver, você será alimentado e fortalecido, encontrará descanso para a sua alma, orientação para a sua vida, proteção das ameaças e consolo para todo sofrimento. Por isso ele é a fonte de contentamento. Em segundo lugar, sobre a segurança da providência. Qual é a sua segurança na sua vida? Se o Senhor é o seu pastor,
Ele é a sua própria segurança se Ele está com você. E você sabe que no seu destino final Ele também te receberá. Ele estará com você te deixando seguro. Isso não significa que você não passará por dificuldades, mas significa que Ele estará com você. E Ele mesmo dará abundantemente e graciosamente todas as coisas com a sua própria presença. O que nós podemos dizer sobre a segurança que nós temos nessa vida ao lembrarmos do grande amor de Deus que foi manifestado e é revelado em Cristo? O que o apóstolo Paulo disse ao meditar sobre essas coisas? Lá no capítulo 8 de Romanos ainda, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas que nós precisamos nos serão dadas pelo Deus que entregou o seu próprio filho. A questão é, Ele te é suficiente? E por último, sobre a certeza da comunhão inabalável. Meus irmãos, nunca, jamais deixaremos de experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. Nada pode nos separar dele. Nem a morte, nem inimigos, nem nós mesmos. Isso não porque nós tenhamos a capacidade de nos apegar a Ele, de ter uma vida devocional, de caminhada com Cristo pela nossa própria capacidade. A segurança que nós temos é que Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará e certamente nos conduzirá em triunfo todos os dias da nossa vida até que cheguemos no nosso lar celestial. Não importa o que já aconteceu na sua vida, não importa por quais caminhos você tem passado hoje, como estejam os seus dias, não importam quais sejam as suas expectativas para o futuro, ou perspectivas considerando onde você está. Nós sempre passaremos por momentos difíceis. A Bíblia é muito realista quanto a isso. Nós passaremos por tribulações, ficaremos com medo, como eu disse às crianças, nós teremos incertezas em relação ao futuro, mas lembre-se hoje das palavras do bom pastor, que deu a própria vida por você. O que ele disse como bom pastor lá em João capítulo 14. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Ele conclui dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos e irmãs, que de fato o bom pastor Jesus seja o seu pastor. Ele não é pastor de todos. Que ele seja a fonte do seu contentamento. Que ele seja o motivo da sua segurança com a sua providência. E que você tenha todos os dias a certeza de uma comunhão inabalável, sabendo que você está caminhando rumo ao lar celestial com ele. Que Deus o abençoe. Amém.